Fala galera, hoje a gente vai falar de Êxodo capítulo 1, eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Em Êxodo capítulo 1 a gente vê a continuação da história que acabou ali em Gênesis capítulo 50. A gente vê um período de transição e então o início de um problema entre Egito e Israel. Israel estava crescendo muito e o Egito começa a ver isso como um problema. É essa transição de história que a gente vê aqui em Êxodo capítulo 1, mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu curtir e compartilhe esse estudo de Êxodo com outras pessoas. Se quiser, compartilhe o AB7, nosso devocional diário, e não esquece que se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, vai ter um banner lá para você comprar o livro. Os primeiros 7 versículos aqui de Êxodo fazem essa ponte, então, entre Gênesis e Êxodo, como eu acabei de falar. Vamos dar uma lida dos versículos 5 a 7, está escrito assim: Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Então a gente vê aqui que toda aquela primeira geração que havia chegado no Egito, aquela geração de hebreus que havia chegado no Egito, já havia ido embora, né? Já havia morrido, ou seja, muito tempo havia passado. Vem uma nova geração e essa nova geração ela já não era tão conhecida. Tem uma troca de rei do Egito, né? Tem uma troca de faraó. Esse povo aí já não era tão conhecido, mas o povo começa a se multiplicar muito e a terra fica cheia de hebreus. O Egito entende que isso pode ser um problema para eles, mas esse é o contexto que a gente tem aqui. Um ponto de aprendizado que a gente tem é sobre Israel estar no Egito, né? Já falei isso, né, galera? Aqui em Êxodo, então, os paralelos não vão ser tão diretos, tá? São paralelos um pouco menos diretos. Já falei um pouquinho sobre isso anteriormente, mas é isso, né? O povo de Israel estava habitando no Egito. Mas o Egito não era o lugar do povo de Israel. O povo de Israel tinha uma promessa que já estava se cumprindo por conta do crescimento do povo de Israel. E aqui são usados 4 palavras para falar do crescimento do povo de Israel. Tem frutificar, tem multiplicar, tem encher a terra, né? Então, assim, tem diferentes termos para se falar sobre esse início de promessa, sobre o início do cumprimento da promessa que havia sido feita para Abraão, Isaac e Jacó. Então, esse cumprimento da promessa já havia começado. Porém, o lugar do povo de Israel não era no Egito, era na Terra Prometida. Isso fala um pouco das nossas vidas. O nosso lugar não é no Egito. Nós estamos no Egito hoje, né? O mundo representa o Egito, tá, galera? Então, várias vezes quando você lê na palavra, o paralelo que nós fazemos com o Egito é do mundo. Nós estamos no mundo, nós habitamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O nosso lugar não é no mundo. Nós não somos daqui. Assim como Israel estava no Egito, mas não era de lá, a promessa não era para estar lá. Nós estamos no mundo, mas a nossa promessa não é daqui. Nós temos uma terra prometida, assim como o povo de Israel tinha, nós temos uma terra prometida. Então o desafio que nós temos aqui é habitar no Egito, né? Habitar no mundo, mas não fazer parte do Egito, não fazer parte do mundo, porque a nossa pátria é outra, porque a nossa terra prometida é outra. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. O povo de Israel estava no Egito, mas não era do Egito. O problema começa a ficar mais claro aqui dos versículos 8 a 10, está escrito assim: Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Então aqui tem vários eventos que a gente precisa entender. E galera, o livro de Êxodo, por ser um livro histórico, é importante que a gente entenda os eventos todos que acontecem. Eu vou falar disso no capítulo 2, mas é importante que a gente vá entendendo todos os eventos, tá?
Por isso que é um livro onde o entendimento prático para as nossas vidas é um pouco mais distante, a gente precisa fazer uma conexão um pouco maior. Ele existe, a gente precisa desse entendimento prático para as nossas vidas, mas a gente precisa entender bem a história, porque essa história é muito importante para a gente compreender o todo da palavra, tá? Então compreenda que aqui tem vários eventos históricos importantes. Primeiro eu acabei de falar, né? Uma geração toda morre, vem uma nova geração, tem uma troca de reinado no Egito, ou seja, o novo rei já não conhecia mais José, não sabia da fama de José, o que historicamente já é muito estranho. Estranho porque o Egito tem a prática da escrita, seja ela como for, seja ela através de símbolos ou de letras, já vinha com a prática da escrita há milhares de anos. Algum tipo de escrita já existia. Mas a história de José aparentemente não estava escrita, a gente sabe que não estava escrita, né, porque não tem nenhum registro histórico disso, pelo menos até hoje, mas também não havia sido passada de um rei para outro. E aqui, apesar dos teólogos não concordarem entre si, existe um entendimento que é meio comum. Houve uma troca de reinado por conta de um domínio externo, que estava começando ou terminando, que era o domínio do povo Ixo, né? Então aqui alguns teólogos dizem que o povo Ixo começou a dominar aqui, e por isso eles não conheciam José. Outros dizem que o povo Ixo estava indo embora e o Egito já havia retomado o controle, e por isso José não era conhecido. Não dá para saber, tá, galera? Nem os próprios estudiosos mais ferrenhos aí concordam. O que importa é o que está na palavra. Existe uma troca de reinado e esse novo rei, esse novo faraó não conhece a história de José, analisa a situação, vê que o povo de Israel estava crescendo muito, era muito numeroso e fala, bom, isso pode ser um problema para a gente, porque eles são mais fortes do que nós, eles estão em maior número do que nós, isso é perigoso para a gente. É até compreensível, né, pessoal, que o governador ou o rei de um determinado local olhe para esse povo e fale, ó, isso pode ser uma ameaça para o nosso povo. Imagina que um outro povo começa a invadir o Brasil, de maneira que eles vêm em 400 milhões de pessoas, ou seja, muito mais gente do que o povo brasileiro. É claro que qualquer brasileiro ficaria preocupado, qualquer governante ficaria preocupado. Isso a gente vê muito na Europa, né? Tem muitas guerras, até hoje tem muitas guerras, daí existem muitas migrações de povos de um lugar para outro. Isso é uma preocupação do governo que pode, hoje, talvez uma preocupação até mais nobre, né? Que o governo olha para aquilo e fala, a gente não consegue nem suportar essa população toda. A gente não vai conseguir ajudar essa população toda. Recentemente passamos por isso, acho que uns 5, 6 anos atrás a gente teve casos assim. Então é uma preocupação comum, é uma preocupação para o rei do Egito naquele momento, que vê o crescimento do povo e fala, bom, isso pode ser um problema para a gente no futuro. Então esse é o problema que está acontecendo aqui, né? A promessa começa a se cumprir no povo de Israel, eles começam a se multiplicar, e o Egito, o rei do Egito fala, bom, aqui a gente precisa resolver, não vai dar certo essa situação. É mais ou menos isso que acontece aqui. E aqui, galera, o que a gente tem para entender é que Deus vai cumprir as promessas dele nas nossas vidas. Deus tinha uma promessa para o povo de Israel e ele cumpre. E a gente vai ver no livro de Êxodo que Deus vai cumprir a promessa não importa o que aconteça. A gente vê aqui ainda no capítulo 1 que esse novo rei do Egito tenta de diversas formas ali diminuir o povo de Israel, matar algumas pessoas e nada dá certo. Porque a promessa de Deus vai se cumprir, porque o nosso Deus é soberano, porque o nosso Deus é mais poderoso do que qualquer iniciativa humana. Nosso Deus, ele é soberano e não existe nenhum outro sobre ele. Então isso é um motivo de alívio para nós. Um outro ponto importante aqui é que durante o livro de Êxodo a gente não vê o nome do faraó, a gente não sabe quem ele é. A gente vê o nome de pessoas que são menos proeminentes ali, menos importantes talvez do que o próprio faraó, mas a gente não vê o nome de faraó. Por quê? Uma teoria que se tem em relação a isso é que nesse livro Deus se apresenta para o seu povo. Então é o momento onde o povo conhece ao Senhor. E aqui Moisés queria mostrar que o nosso Deus é muito maior do que qualquer humano. Por isso que ele omite o nome do faraó, que era uma figura extremamente importante, e fala, ó, esse é o nome de Deus. E daí a gente vê 3 ações que esse novo rei tenta tomar para impedir o povo de Israel de crescer. A primeira delas está dos versículos 11 a 14, está escrito assim: E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas.
e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. A primeira ação, então, desse novo rei é: coloca impostos, faz eles trabalharem mais. Cobra tributos, faz eles trabalharem mais e mais e mais até a exaustão. Então eles eram escravos ali no Egito, se tornaram escravos no Egito, porque eles precisavam ficar trabalhando cada vez mais em todos os campos ali que eram necessários no Egito. Essa é a primeira ação, só que a gente já vê que ela não dá certo, porque quanto mais eles cobravam, quanto mais eles pediam, mais o povo de Israel se multiplicava. De novo, galera, porque não existe nenhum outro como o nosso Deus. O mundo pode tentar estratégias para parar a igreja, o mundo pode tentar diversas coisas para parar a igreja não vai parar. O povo de Deus não vai parar de crescer, o povo de Deus não vai parar de vencer. Mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à dificuldade, Deus é soberano e o povo de Deus, a igreja do Senhor, não para de crescer. A segunda atitude a gente vê ali dos versículos 15 e 16, está escrito assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Mais uma vez os planos frustrados, né? A gente lê aqui na história que elas não fizeram isso. Interessante notar que até o nome delas tem, mas a gente não vê o nome do rei do Egito. De novo, o mundo vai tentar, a igreja vai prevalecer. A terceira ação, a gente vê ali no versículo 22, Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Isso no versículo 22. A terceira ação aí já é uma ação do rei do Egito falar: ó, matem todos os meninos. Já fica muito mais intenso, já vira realmente quase que uma guerra, e essa é uma ponte para o capítulo 2. No capítulo 2 a gente vai começar a entender a história de Moisés, que é lançado no rio. Então é isso que a gente vai entender a partir do capítulo 2. Como eu falei, galera, esse capítulo 1 é um capítulo bem histórico, né? Êxodo é um livro histórico. Então a gente precisa... Tem história, tem lei, tem um monte de coisa em Êxodo, né? Êxodo é um livro bem completo. Mas é um livro que vai contar muito da história do povo de Israel e a gente precisa entender essa história para a gente poder compreender a Bíblia como um todo. Existem eventos que são fundamentais da gente entender aqui em Êxodo. A Páscoa é um deles, por exemplo. Mas esse problema que estava acontecendo para o Egito, que era o crescimento do povo de Israel, fala conosco de diversas formas. Fala sobre o cumprimento da promessa, fala sobre a soberania de Deus, fala sobre como nós estamos seguros no Senhor. Então tem muito entendimento para a gente aqui. Esses vídeos de estudo eu termino com uma breve oração, então se você puder e se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Pai querido e amado, Tu és santo, Tu és soberano, Tu és poderoso, não há nenhum outro que seja como o Senhor. Só Tu és o nosso Deus maravilhoso. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê entendimento da Tua palavra, nos ajude a compreender cada vez mais esse livro de Êxodo e esteja conosco em nome de Jesus. Tu és bom em todo o tempo, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e abençoa os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Galera, é isso. Logo mais a gente vai ter o capítulo 2 e todos os capítulos aí de Êxodo nesse estudo. Deus abençoe a sua vida. Paz.